Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 624, seguindo aqui com o projeto Bíblia para Iniciantes, carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Hoje vamos terminar esse capítulo 2, amém? E provavelmente vocês vão escutar hoje os sons da natureza aqui, talvez, de fundo. Estou aqui na Fazenda Canaã, do seu Donizete, da Dona Judite, aqui perto de Niquelândia, Goiás. E tem aqui uns barulhos da natureza, galos, pavões, periquitos e etc. Então, se vocês ouvirem aí, já sabem que é porque eu estou aqui nessa fazenda maravilhosa, com esse nome maravilhoso, Canaã, onde eu e a Thaís pudemos passar 40 dias de imersão em Deus aqui com um grupo de pessoas, foi muito bom. E agora voltamos aqui, né, com a minha mãe, e está sendo bem gostoso esse fim de semana, amém? Então vamos lá, continuando aqui a carta de Tito, segundo capítulo. É interessante perceber que Paulo ele está direcionando Tito. É uma carta curta, 3 capítulos. Provavelmente Paulo não está preso, então fazendo muitas coisas. Quando ele estava preso, as cartas eram maiores, né? Ele tinha mais tempo para escrever. E aqui não é uma carta de orientação, uma carta curta, mas são orientações preciosas que ele entrega para Tito, para que ele possa realmente liderar essa igreja em Creta de uma forma que as pessoas, os membros, os líderes, pudessem estar ali focados em Jesus, pudessem estar agindo da forma correta, né? E aqui ele continua com essas orientações. Ele fala aqui no versículo 9 do capítulo 2, que os escravos obedeçam aos seus donos e os agradem em tudo, que não sejam respondões nem roubem os seus donos. Pelo contrário, que eles mostrem que são sempre bons e fiéis em tudo o que fazem. Desse modo, por causa das coisas que eles fizerem, todos falarão bem da doutrina a respeito de Deus, o nosso Salvador. Olha só, então ele dá direcionamentos para que Tito oriente todos os segmentos de pessoas da igreja, inclusive os escravos. Olha que cuidado que Paulo tem. Ele fala, os escravos, né? Muitos escravos estavam se convertendo, aceitando Jesus. Então, que os escravos eles não sejam respondões, que eles não roubem os seus donos. Então, tudo que Paulo fala aqui para não fazer, para que eles não fizessem esse tipo de coisa, muito provavelmente era porque isso deveria estar acontecendo. Então, existiam escravos que roubavam, existiam escravos que respondiam, que não faziam, não agradavam aos seus donos, aqueles escravos que eram revoltados, né? E se a gente trouxer isso para o nosso dia de hoje, que não existe mais escravidão, graças a Deus, né? Nós podemos trazer isso para esse relacionamento de assalariado, né? Um empregado, né? Um empregado hoje, que você faça isso agradando o seu chefe, respeitando a liderança que Deus colocou na sua vida, né? De forma que você não seja uma pessoa respondona, que você também não roube. E roubo, gente, quando eu falo de roubo, quando você pega alguma coisa do seu trabalho sem avisar nem nada, isso é roubo. Né? Então muitas pessoas têm e roubo de tempo também, né? Às vezes a pessoa vai para o trabalho e em vez de focar naquilo que é para ser feito ali na empresa, está roubando tempo, fazendo coisas particulares, ou está roubando materiais ali. Não tem problema, a empresa é muito rica, etc. Ninguém vai reparar. Mas isso é importante. Deus está vendo.
Por isso que é muito fundamental que nós tenhamos temor a Deus, né? Sabendo que Deus está vendo tudo aquilo que a gente está fazendo, né? E não só os homens, né? Nós temos que ter esse discernimento. E Paulo está trazendo aqui a importância também nessa questão aqui, né? Dos escravos e no nosso exemplo aqui, no nosso dia a dia. Para que isso? Para que todos, né, falem bem da doutrina a respeito de Deus, o nosso Salvador, de Jesus, né? Jesus veio para nos tornar pessoas melhores, né? Então as pessoas elas vão ver a transformação e vão falar bem. Poxa, caramba, essa pessoa se transformou, essa pessoa está mais educada, ela está mais calma, ela tem uma paz nela, né? Ela está honrando, ela está trabalhando melhor, ela está fazendo, né? Ela está fazendo algo diferente. Então isso expressa Jesus na vida das pessoas. E aí Paulo, é interessante que Paulo ele sempre coloca Jesus também nas cartas dele. Ele sempre traz, em uma hora ou outra, ele traz isso. Então, por mais que seja uma carta de orientação, uma carta onde ele está ensinando Tito, olha o que ele vai falar agora no versículo 11. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Então Deus revela a sua graça através de quem? Através de Jesus, né? Deus enviou Jesus e nos deu um favor imerecido, que é o conceito da graça, né? Nós não merecíamos e não temos como fazer algo para pagar a salvação. Mas ele fala aqui no versículo 11, Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. E a graça de Deus é revelada através de Jesus, por meio de Jesus, que veio não para nos julgar, não para nos impor um peso, mas ele veio para nos salvar, para nos purificar, para nos libertar. E essa graça é um favor imerecido. Paulo sempre traz isso, ele está falando aqui, Tito, lembra disso. Lembra disso e lembra, não só você lembra, mas lembre as pessoas disso, né? Versículo 12, essa graça ensina, olha só, é uma graça que nos ensina. Quando nós vivemos sobre a graça, debaixo da graça, sobre esse favor imerecido, nós aprendemos a quê? A abandonarmos a descrença, né? Abandonarmos a descrença, a falta de fé. Nós, quando temos a graça, nós acreditamos, porque é algo tão forte sobre as nossas vidas que nos leva a acreditar, nos fortalece a nossa fé. Caramba, Deus mandou o seu próprio Filho unigênito para morrer por mim naquela cruz, para servir de exemplo, de modelo para mim e para me salvar. Então aumenta, né? Nos ensina a abandonarmos a descrença, aquela vida sem sal, sem acreditar nas pessoas, sem esperança. Agora nós temos sim uma esperança que acende uma chama dentro de nós. E ensina também a abandonarmos as paixões mundanas, né? Que muitas vezes estávamos guiados pela carne, guiados pelo prazer da carne. Então nós não precisamos mais disso. Muitas vezes éramos escravos da carne, essas paixões mundanas, né, que nos levam a pecar, a nos afastar da presença de Deus, né? Então essa graça nos ensina e nos ensina também a vivermos neste mundo uma vida prudente. Olha a palavra prudente outra vez aí, né? Muito utilizada por Paulo. E essa palavra prudente, ela traz um sentido assim, de moderação, uma vida moderada, uma vida sensata, né? Uma vida onde você tem Deus ali te orientando, você é o Espírito Santo, conselheiros, pessoas, irmãos, né? Que trazem uma sensatez, uma moderação, uma prudência, sem fazer as coisas, né, baseadas em emoções, sem fazer as coisas, decisões rápidas e baseadas na carne, e que muitas vezes nos levam a sofrer lá na frente, né?
uma vida prudente. Então ele fala aqui, nos ensina a vivermos neste mundo, uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. É uma vida íntegra, uma vida correta e com dedicação a Deus, sabendo que Deus, ele tem as orientações para nós, Deus, ele quer o melhor para nós. Então que nós possamos dedicar a vida. Jesus, ele fala, uma frase muito forte que Jesus fala: aquele que perder a sua vida em favor de mim, ganhá-la. Ele deu a vida por nós. Então, se nós fizermos o mesmo por ele, dermos a nossa vida, nós vamos ganhar muito com isso. Isso é ter uma vida dedicada, entregarmos as nossas vidas, entregarmos as nossas preocupações, entregarmos o nosso dia a dia a Deus. Amém? E versículo 13, enquanto ficamos, olha que lindo isso aqui, enquanto ficamos esperando o dia feliz. Olha só, o dia feliz. Muitas pessoas têm medo, do dia de que Jesus vai voltar. Não, mas o dia feliz é um dia maravilhoso em que aparecerá a glória do nosso grande Jesus, grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Esse será um dia maravilhoso. Será um dia de julgamento, sim, também. Mas para nós que estamos em Cristo, será um dia maravilhoso, um dia que nós devemos aguardar e com a mentalidade e olhando para esse dia, é que nós devemos viver essa vida dedicada a Deus, levando a verdade, levando a salvação, levando as boas novas da mensagem de Deus para as pessoas, compartilhando, amando, entregando, servindo ao próximo. Amém? Temos que estar sempre com esse dia em mente, com essa esperança. Amém? E ele continua aqui no versículo 14. Foi ele, Jesus, quem deu a si mesmo por nós. Ele entregou a si mesmo por nós, um favor imerecido, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a ele e que se dedica a fazer o bem. Olha só, ele nos purifica, ele nos livra das maldades e nos purifica, fazendo com que nós pertençamos a ele e não ao mundo, e não ao escravo, e não à vontade da nossa carne. Muitas vezes vivemos escravos dos nossos pecados, escravos de vícios, escravos de coisas que achávamos que nós dependíamos. Eu vejo o mundo falando assim, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso, o homem precisa de sexo para viver, o homem precisa de dinheiro para viver, o homem precisa disso, o homem precisa... Mas são muitas coisas que são mentiras, sofismas, que o mundo tem passado e que nós, infelizmente, acreditamos. Infelizmente, alguns ainda estão acreditando em muitas mentiras. Mas quando nós entregamos verdadeiramente a nossa vida àquele que se entregou por nós, nós vamos nos libertando disso e vamos nos livrando dessas coisas, nos libertando, nos purificando e nos tornando cada vez mais e mais de Deus, pertencendo a Ele, somente a Ele, com a liberdade de fazer a vontade de Deus. Olha que coisa mais profunda é essa. É a liberdade de podermos optar em fazer a vontade de Deus, quando muitas vezes nós nem conhecíamos qual era a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Amém? E versículo 15 para fechar aqui. Olha só, ele falando de ensino o tempo inteiro e fecha com esse versículo 15, dizendo aqui: ensine essas coisas e use toda a sua autoridade para animar e também para repreender os seus ouvintes, e que ninguém despreze você, Tito. Olha só, é importante... Paulo fala que é importante ele ser exemplo, Tito ser exemplo, mas é importante também que ele ensine com autoridade, animando e repreendendo. Olha só, o ensino ele tem duas vertentes, para animar e para repreender.
Então ele mostra um caminho sobremodo excelente, um caminho de amor, ele mostra, ele anima, ele mostra a recompensa, ele mostra a vantagem disso, de ser melhor, de fazer a coisa certa, e tem muitas vantagens. Porém, é importante também que ele vá para o outro lado e repreenda aquilo que está sendo feito de errado com amor. É uma exortação. Quem ama, exorta. Quem ama, repreende. Então, os líderes, Tito, deveria agir assim também. Amém? Que lindo, hein? Então, fechamos aqui o capítulo 2 dessa carta. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado por tantas orientações. Obrigado por esta carta de Paulo a Tito, que também nos traz tanta orientação prática para a nossa vida, para o nosso dia a dia, que possamos cumprir isso, trazendo para o nosso dia a dia, e que possamos viver sempre com essa esperança, naquele dia feliz, onde o Senhor aparecerá com a tua glória, a glória que vai nos levar para um lugar que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e nem penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nós te recebemos, Jesus, mais uma vez, neste dia, como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Entregamos a nossa vida a Ti, porque o Senhor entregou a sua vida a nós também. E queremos fazer aquilo que o Senhor fez, queremos agir com esse exemplo maravilhoso que veio de Ti, Senhor Jesus. Amém? Então é isso, ficamos por aqui hoje e até o próximo dia do projeto com o capítulo 3 da Carta de Tito. Amém? Beijo no coração.